Sabemos que os 7 dias da criação é um resumo de toda a obra de Deus e todas as coisas que estão escritas é para nosso ensino, é para que compreendamos a vontade de Deus e a obra de Deus. No 7º dia, Deus diz que tudo é bom e vê que tudo é bom. E Deus descansou de suas obras. O 7º dia é a coroação de tudo que Deus faz. E tudo que Deus faz é bom. Por que o homem tem tanta dificuldade de viver daquilo que é bom? É porque entrou o pecado. Então leia Gênesis 1 e 2 e veja que o que Deus encontra, ou o que Deus tem, é algo sem forma, vazio e em trevas. No versículo 2. A terra era sem forma, vazia e em trevas. Isto é o homem. O homem pecador é vazio, sem forma e em trevas. O homem está sob juízo, porque tudo isso está sob as águas. E sobre as águas paira o Espírito de Deus. Portanto, Deus está acima de tudo isto. E a obra de Deus começa quando Deus fala. E disse Deus: haja luz. Percebamos que quando Deus fala, começa uma obra de separação. A primeira separação é entre luz e trevas. Se você não ouvir a voz de Deus, a sua mente será uma mistura. Não haverá separação. E você não saberá o que você está pensando, se é luz ou se é trevas. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Jesus é a luz do mundo. Portanto, a palavra falada, o verbo, é a manifestação de Cristo no versículo 3 de Gênesis. E esta palavra faz separação entre luz e trevas. Portanto, o primeiro dia de sua vida espiritual é quando você ouve a palavra de Deus. Deus pode existir para você apenas como algo que você ouviu e que alguém te contou. Mas não existe em realidade enquanto você não ouve a voz dele. Este é o motivo de que as igrejas andam em trevas hoje. E quando vão se reunir e cultuar a Deus, mas parece um show, ou uma apresentação, ou um palco. Na realidade, o que vemos é um palco com um show de luzes para atrair a atenção da carne. Isto nada tem a ver com a obra de Deus. Nada tem a ver com a obra do Espírito Santo. Nada tem a ver com o Evangelho. Não adianta o homem dizer que está cultuando a Deus, mas cultuando a Deus segundo a carne e a seu próprio modo. O mais importante é ouvir a voz de Deus. Assim você começará a fazer uma separação entre luz e trevas. Luz é a palavra de Deus. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Portanto, o que Deus fala é luz. E o que você pensa são trevas. Esta é a primeira separação que há. Então, para você andar na luz, você precisa de ouvir o que Deus tem a dizer sobre determinada coisa, sobre determinada situação. E como Deus lança luz sobre determinada situação? Ele te dá uma visão, ou um sonho, ou ele fala com você. Se Deus não falar, o que há? Terra sem forma, vazia, em trevas, abismo. Abismos são pensamentos que se movem rapidamente e que levam à queda rápida. É que se desce rapidamente no sentido espiritual. Portanto, o princípio para chegarmos ao sábado, ao descanso, que é Cristo, e Cristo nos chamou ao descanso, você tem que começar a sua vida espiritual do zero. Isso significa o terceiro dia, o primeiro dia, o segundo dia.
Note que, à medida que os dias vão se desenvolvendo na criação de Deus, a vida espiritual vai crescendo até chegar à criação do homem, que é a realidade do homem espiritual. Portanto, medite nestas coisas, para que você tenha uma vida espiritual verdadeira. Porque senão, seu coração, sua alma não vai descansar nunca. Você não sairá de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Você será uma pessoa sem forma, uma pessoa vazia. Sem forma indica que você não expressa exatamente o que você pensa. Vazio significa que você não tem o Espírito de Deus te enchendo. Assim é a vida no pecado. Portanto, a maravilha toda é que Deus fala e você ouve. Então a sua vida espiritual começa. Você nasce de novo e você agora pode entrar no reino de Deus, que é o lugar do descanso. Vamos recordar que o trabalho com fadiga é um castigo. Hoje o mundo adora o trabalho. E trabalhar é bom e Deus ordenou isto. Mas não pode se tornar uma escravidão. E o único objetivo da sua vida. Se o trabalho é tudo que você se orgulha, e tudo que você tem, e as coisas que você tem, você viverá cansado, fatigado, oprimido por seu próprio trabalho. Na realidade, nós temos que chegar ao sábado. Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado. Quando Jesus disse que o Senhor do sábado, e que o sábado foi criado por causa do homem, é porque nós fomos chamados por meio do Evangelho para chegar a este dia. Você está em qual dia da criação? Primeiro, segundo, terceiro? Quando a terra é tirada de sobre as águas, tipifica a ressurreição de Cristo. Deus também faz separação entre águas de cima e águas de baixo. As águas de cima são os pensamentos de Deus e as águas de baixo são os seus próprios pensamentos. Então tudo que precisamos é discernimento. E discernimento é luz, é entendimento. É triste e lamentável ver o que os homens fizeram com a palavra igreja. O que os homens fizeram com as escrituras e que estão fazendo com as escrituras nas mãos. Aquelas pessoas que creem não vão chegar ao sétimo dia. Não vão descansar. Por quê? Porque estão numa obra da carne, numa orientação carnal. Não ouviram a voz de Deus ainda. Se você meditar e perceber, verá que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é que você descanse. É que você goze do Espírito Santo, da sua presença, da sua vida e do seu poder. Então a sua vida se tornará prazerosa. Medite nisto, porque temos a palavra trazendo a luz, temos a palavra trazendo a separação entre trevas e luz, entre águas de cima e águas de baixo. Depois a terra é tirada, isto é, Cristo ressuscita. Depois Deus coloca nos céus o sol, a lua, para governar. Isto simboliza o governo de Deus. Deus está governando. Não pense que Deus não está vendo o que você faz, o que você pensa, o que você decide. Tudo está sob o olhar de Deus. Deus cria a relva, cria os animais. Isto tudo fala da abundância de vida que há no reino de Deus. Abundância de vida. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. E a vida em abundância é coroada com a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. É assim que nós descansamos, sendo conformados à imagem de Cristo, segundo a palavra de Cristo. Medite, pense, e que na misericórdia de Deus você chegue ao dia de sábado, ao descanso, porque a luz brilha nos nossos corações.
E como está escrito em Coríntios, Deus mesmo, o Deus que disse, haja luz, Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações para a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor e no amor de Deus. Amém.